Opa, nós somos o grupo um, composto por Cruz Lessa, João Andrade, Yasmin Miranda, Snyder, Alícia, Francisco, Brendo e Brito. Nós vamos falar sobre a Europa em 1820. Bom, a Europa em 1820 estava passando por um período de grandes transformações políticas, sociais e econômicas, caracterizado pelos efeitos da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas. Com ideias de liberalismo e democráticos já em crescimento, embora os monarcas e as elites tentassem manter a velha ordem, os movimentos revolucionários e a industrialização preparam a Europa para grandes mudanças que a moldaria nas décadas seguintes. Bom, vou falar sobre os antecedentes da Revolução Liberal do Porto. Após a transferência da corte portuguesa para o Brasil, Portugal se tornou uma zona de proteção inglesa, com eles tendo intervenção diretamente nas ações governamentais. Os britânicos haviam assumido a regência de Portugal durante a ausência de Dom João VI. Quando Napoleão foi derrotado, eles pensaram que o rei voltaria em breve. No entanto, foi algo que não aconteceu. Falando mais sobre a Revolução Liberal do Porto, em Portugal, na cidade do Porto, um grupo insatisfeito com a permanência da corte no Brasil e a dominação inglesa, composto por burgueses, nobres e militares, redigiram um manifesto da nação portuguesa aos soberanos e povos da Europa, onde teriam fidelidade ao rei, porém exigindo uma constituição que limitasse o poder do soberano e também a recolonização do Brasil e a restauração do monopólio comercial português. Esta revolução logo se espalhou por Portugal e em 1820 este movimento chega a Lisboa, formando um governo interino que convocou a Assembleia Constituinte, que elaboraria uma constituição para Portugal. E bom, todos esses acontecimentos mostraram para Dom João VI que, caso não retornasse a Portugal e continuasse no Brasil, poderia perder o seu reino português. Assim, temendo isso, Dom João VI retornou a Lisboa e deixou seu filho, o príncipe regente Dom Pedro I, no Brasil. Antes disto, ele disse a seu filho: Pedro, o Brasil em breve se separará de Portugal, e se for assim, põe a coroa sobre tua cabeça antes que algum outro lance a mão nela. E as consequências para o retorno de Dom João VI a Portugal foi a volta da corte portuguesa do Brasil, elaboração e promulgação da primeira Constituição portuguesa, fim do Estado absolutista em Portugal, articulação da elite brasileira em que Dom Pedro I que promoveria a independência do Brasil. Bom, falando agora sobre a independência da Grécia foi um dos eventos mais significativos do século XIX na Europa, marcando o ressurgimento de um Estado grego autônomo após séculos de domínio otomano. O processo começou em 1821 e culminou na criação do Reino da Grécia em 1830. A Grécia havia sido tomada pelo Império Otomano desde o final do século XV, após a queda da Constantinopla em 1453. Durante séculos, os gregos viveram sob a autoridade otomana, com algumas regiões mantendo uma certa autonomia local. As ideias iluministas e o impacto das revoluções americanas e francesas acendeu o desejo de liberdade entre os gregos. Organizações como a Philique Eteria começaram a planejar a revolta no início do século XIX. Em 25 de março de 1821, o arcebispo Germanos de Patras ergueu uma bandeira na cidade de Patras, declarando o início da Revolução. Este foi um evento simbólico, marcando o início da luta pela independência. A guerra foi marcada por batalhas, tanto no continente quanto nas ilhas gregas. Muitas cidades e vilas gregas foram libertas pelos revolucionários, mas o conflito também resultou em massacre de civis gregos e turcos.
Em 1827, as potências europeias intervieram decisivamente após a Batalha de Navarino, onde as frotas combinadas da Grã-Bretanha, Rússia e França derrotaram a marinha otomana, mudando completamente o rumo da guerra e decretando o lado vitorioso. Em 1830, o Protocolo de Londres, assinado pelas potências europeias, reconheceu a Grécia como um Estado independente. Em 1832, Otto da Baviera foi escolhido como o primeiro rei da Grécia, dando início à monarquia grega. A independência da Grécia foi um marco importante na história moderna da Europa e inspirou movimentos nacionalistas em outros territórios controlados por impérios, como os Balcãs. Além disso, resultou no colapso gradual do Império Otomano e o surgimento de novos estados-nação na Europa no século XIX. A Revolução Cádiz aconteceu em 1820. Foi um movimento liberal na Espanha que buscou limitar o poder absoluto de Fernando VII e estabelecer uma monarquia constitucional, liderada pelo general Rafael de Riego. A revolta forçou o rei a adotar a Constituição Liberal de 1812. Em 1823, porém, Fernando VII, com apoio francês, restaurou o absolutismo e suprimiu o movimento, gerando repressão aos liberais e conflitos duradouros entre absolutistas e liberais na Espanha. Este período também incentivou movimentos de independência nas colônias americanas.